Ó, nessa terceira questão, ele diz o seguinte, ó, que o coeficiente de condutividade térmica é 0,00183 calorias por segundo vezes centímetro vezes graus Celsius. Você lembra que naquela outra lá da primeira, a unidade que estava em watts, que eu falei, né? Por metro vezes Kelvin, né? As temperaturas Celsius e Kelvin tanto faz ser utilizada, tá? Presta atenção, naquela outra lá, a unidade aqui no coeficiente de condutividade térmica estava em Kelvin, aqui está em Celsius, mas tanto faz, tá? Porque a variação de temperatura vai ser sempre a mesma, só tenho que prestar atenção lá no final. Como nesse caso aqui eu quero encontrar a variação de temperatura, vou pegar o pincel aqui, então eu tenho que prestar atenção que lá no final eu vou encontrar meu resultado em graus Celsius. Por quê? Porque aqui está em graus Celsius, ok? Se aqui tivesse em Kelvin, meu resultado de temperatura lá ia estar em Kelvin. Aí preste atenção, ó. Ele nos dá a área, que é de 1000 centímetros quadrados, e nos dá o comprimento aqui do material, né? Que é de 3,66 milímetros. Aí eu tenho que transformar ele aqui, ó. Reparem que está tudo em centímetro, ó. Centímetro aqui e a área está em centímetro quadrado, né? Então é mais fácil transformar isso aqui logo para centímetro. Para eu transformar de milímetro para centímetro, é só multiplicar por 10 elevado a menos 1, tá? Ou seja, 3,66 milímetros é o mesmo que 3,66 vezes 10 elevado a menos 1 centímetro, ok? E o nosso fluxo de calor aqui vai ser 2000 calorias por segundo, tá? Ó, aqui não está dando, hein? A caloria, o valor da energia aqui não está em joules por segundo, está em calorias por segundo, tá? Mas lá no nosso coeficiente de condutividade térmica estava também em calorias por segundo. Se tivesse aqui em joule por segundo, eu teria que transformar o joule em calorias, tá? Mas como já está em calorias por segundo e o nosso fluxo está em calorias por segundo também, pode deixar do jeito que está. Aí vamos lá para a fórmula. A gente tem que o fluxo vai ser o coeficiente de condutividade térmica vezes a área vezes a variação de temperatura dividido pelo comprimento, né? A gente já tem aqui, ó, o coeficiente de condutividade térmica, a gente já tem a área, já temos o comprimento também, e temos o fluxo. O que a gente quer encontrar aqui é exatamente esse ΔT, tá? Aí só substituir, ó. No lugar do fluxo eu vou botar 2000, no lugar da área eu vou botar 1000, no coeficiente de condutividade térmica eu vou botar o 0,0183, tá aqui, ok? Aí é só desenvolver agora. O que a gente vai fazer aqui primeiro, ó? Esse cara que está embaixo aqui dividindo, eu passo ele para o outro lado, multiplicando, tá? Vai ficar então 2000 vezes esse 3,66 vezes 10 elevado a menos 1. Lembrando que a gente colocou ele aqui em centímetros, tá? Eu vou pegar o valor dele aqui em centímetro. Aí o que acontece aqui, ó? O 10 elevado a menos 1, multiplicar ele por um determinado número, é o mesmo que eu só voltar a vírgula uma vez, tá? Ou seja, multiplicar por 10 elevado a menos 1, eu só volto a vírgula uma vez. Por isso que eu cancelo aqui um zero, era 2000, né? Agora fica 200 e morreu lá o 10 elevado a menos 1, tá? Ou seja, eu multiplicar esse 2000 vezes o 10 elevado a menos 1, é só eu tirar um zero do 2000, então ele fica 200, tá? Então o que eu tenho aqui é 200 vezes 3,66. Aí eu já fiz essa multiplicação aqui, ó. 200 vezes 3,66 é só eu colocar tudo embaixo aqui e inicialmente eu esqueço a vírgula, tá? Esqueço a vírgula. Aí eu faço a multiplicaçãozinha normal, como se fosse 200 vezes 360. Só que no final eu vou só baixar a vírgula aqui, coloco ela aqui, tá? Embaixo de onde ela estava. Eu vou só abaixando ela. Então eu tenho aqui, ó, que 200 vezes 3,66 vai ser 732. Ou seja, 200 vezes 3,66 vai dar 732. Então eu tenho lá, aqui em cima, ele tem o seguinte, ó, 0,00183 vezes 1000. Quando eu multiplico por 1000, é só eu voltar a vírgula 3 vezes, tá? 3 vezes. Então eu pego aqui, ó, essa vírgula e volto. 1, 2, 3. Ou seja, ficou 1,83, tá? Então 0,00183 vezes 1000 é o mesmo que 1,83. Tá bem? Quando eu multiplico por 1000, volta a vírgula 3 vezes. Aí o que acontece aqui, ó? Eu tenho então
732 vai ser igual a 1,83 vezes a variação de temperatura. Esse cara aqui está multiplicando desse lado, né? Eu passo ele para o outro, dividindo. Ou seja, ele vai vir dividindo aqui, tá? O 732. Então, eu vou ter que ΔT vai ser 732 dividido por 1,83. Eu tenho aqui, ó, ΔT 732 dividido por 1,83. Quando eu dividir aqui, isso o resultado vai dar 400. Aí agora que eu tenho que ter atenção para a unidade, tá? Como eu tinha lá o coeficiente de condutividade térmica dividido aqui por graus Celsius, a minha unidade de temperatura aqui é graus Celsius, tá? Lembrando que essa variação, esse valor aqui que eu encontrei, né, de 400, ele é uma variação de temperatura, tá? E a variação na escala Kelvin ou na escala Celsius, ela é sempre a mesma. Então, esse 400 aqui de variação na escala Celsius representaria a mesma coisa de variação na escala Kelvin, tá? Ou seja, lá na escala Kelvin ele também seria 400 Kelvin. Mas como a unidade aqui está em Celsius, a gente coloca lá em Celsius, tá? Mas o valor numérico, 400, seria o mesmo se fosse na escala Kelvin.